E a gente vai continuar repercutindo tudo isso aqui com o Sérgio Vale, que é o economista-chefe, inclusive, da MB Associados, que já está aqui com a gente para poder a gente falar sobre esse assunto agora. Sérgio Vale, muito bom dia para você, meu querido. Sempre bem-vindo aqui à nossa programação. Boa terça para você, bem-vindo. Bom dia, Débora. Prazer falar com você também. Sérgio, pergunta assim, só para dar a largada aqui no nosso papo. Desenrola 2.0 é uma política social, é política econômica ou é política eleitoral, na tua análise? Olha, Débora, certamente tem um quê de social, não tenha dúvida, mas o mais importante desse tipo de política em ano eleitoral é justamente a capacidade que o governo quer de atrair a atenção do eleitor se aproximando do período eleitoral. A gente imaginava, quando teve o Desenrola 1.0 lá atrás, que isso ia abrir um flanco muito complicado para a população, eventualmente tendo essa chance, essa possibilidade, nessa cenourinha de um programa como esse, a hora que de fato acontecer esse aumento de inadimplência, como acabou acontecendo, né, o Desenrola 1.0, como a gente já conversou aqui com você antes, foi temporário, durou pouco tempo, ajudou no curto prazo, mas não resolveu de forma estrutural a vida dessas famílias. A gente está vivendo isso de novo de uma forma ampliada, né? O Desenrola pega agora uma classe de renda maior do que foi o Desenrola 1.0, ficam questões relacionadas ao funding desse programa. Então, é um programa mais ambicioso, porque também tem uma questão eleitoral mais complicada para o presidente nesse momento. Então, não é o melhor caminho, a gente entende as dificuldades da população, obviamente, mas é um incentivo que precisa ser muito bem olhado, muito bem acompanhado, porque fica aquela percepção de que, novamente, quando passar o efeito do Desenrola 2.0, a gente vai ver o 3.0, 4.0, se abre uma caixa de Pandora, né, um caminho sem volta de programas como esse que começa a ficar preocupante olhando para frente. No desenho, né, desse programa e nos detalhes que a gente, né, teve mais propriedade de conhecimento nessa segunda-feira, eles trazem um desenho com juros de até 1,99% ao mês, que, claro, se a gente for fazer uma comparação com cheque especial, com juros de cartão de crédito, é um juro bem baixo. Mas ainda é uma taxa alta se a gente para pensar nas famílias que são realmente fragilizadas, né, Sérgio? Esse custo realmente resolve o problema da dívida ou só torna uma parcela que seja mais palatável para, nesse curtíssimo prazo, melhorar essa sensação de que o problema está resolvido? Débora, é um paliativo de fato, é para funcionar no curto prazo, né? A medida provisória dura 90 dias, se aproxima do período eleitoral, difícil imaginar o Congresso votando contra, então vai acabar passando e sendo aprovada. E fica essa ideia de que, olha, de fato, é um programa de curto prazo que coloca muita dúvida se você vai ter efetividade olhando no longo prazo. Se a população vai diminuir a dívida agora, vai conseguir se reequilibrar de fato, não voltar a se endividar. Com essa sinalização de um segundo programa como esse, a população pode eventualmente achar, olha, lá na frente, daqui 2, 3 anos, pode ser, próximo ciclo eleitoral, talvez volte a ter um programa como esse. O governo está focando muito nessa questão de colocar uma taxa que ainda é alta, né, de quase 2% por mês, porque parte importante da inadimplência que a gente está vendo acontecer agora é justamente no cartão de crédito, no cheque especial, que são linhas usualmente muito caras, com taxas de juros muito elevadas, e o governo está fazendo um corte significativo de juros justamente nessas faixas da população, de renda mais baixa especialmente, que estão com inadimplências de 15%, 20%, 25%, que a gente não vê acontecer há muito tempo. De fato, tem um aumento dessa inadimplência com intensidade nos últimos 2, 3 anos, muito acima do que a gente tinha no passado. Então, coloca uma sensação de preocupação com o que a gente está vendo agora, um grau muito elevado de endividamento que está acontecendo na economia brasileira, no momento em que a economia não está desastrosa, digamos assim, né? O desemprego está baixo, a renda está crescendo, a economia cresceu relativamente bem nesses últimos anos, então é um ponto de atenção que a gente precisa ter, né? Numa economia que está crescendo com essa intensidade, a população está se entrando em dívida com muita intensidade ao mesmo tempo. Sérgio, a gente tem o programa prevendo agora garantias públicas via, né, FGO, e isso só que numa escala muito maior se a gente for comparar com o primeiro programa, com o primeiro Desenrola. Num país que já convive com essa meta fiscal sempre em cash, né, numa linha muito tênue, qual que é o risco dessa garantia acabar virando um custo efetivo para o Tesouro mais adiante?
Pois é, a FGO virou agora uma caixa de uso do governo que ele está tentando toda vez, né, na questão da reoneração dos impostos lá atrás, o governo tentou usar esses recursos também, está tentando usar agora nesse sentido para a questão da inadimplência, do Desenrola 2.0 agora, e que significa no final, dependendo da quantidade de recursos que o governo colocar, né, pode chegar a quase 8 bilhões no total dos recursos utilizados do fundo, e parte disso eventualmente vai vir daquele outro fundo que vai significar talvez 5 a 6 bi a mais de recursos que virão do Tesouro, no final, aumenta o déficit primário. Você está falando de recursos que o governo está utilizando no momento de estresse fiscal que a gente vive na economia brasileira agora, um momento em que o governo, dado o que aconteceu politicamente nesses últimos dias com a derrota do Messias para o Supremo, coloca uma preocupação e uma sensação de que o governo vai correr atrás com muita intensidade de programas como esse para tentar estimular o voto no governo, né, aumentar a popularidade do governo, fica um pouco essa preocupação do que o governo, no final, vai utilizar de recursos fiscais e parafiscais para tentar estimular a economia de alguma forma e atrair esse eleitor até o final do ano, até a eleição. Isso é típico, a gente já viveu isso de outras formas, com outros tipos de programas, em governos anteriores. O próprio Bolsonaro também fez suas políticas eleitorais em 2022. Então é sempre um drama que a gente vive no eleitoral, governos que estão com popularidades baixas, como a gente está vendo agora, usar de instrumentos fiscais para tentar reganhar, reconquistar a população. No momento fiscal tão delicado que a gente está vivendo, coloca mais um dedo de preocupação, olhando o que vai precisar ser feito de ajuste em 2027. Agora, Sérgio, existe, avaliando inclusive a forma como também foi, né, inserido a questão do FIES para renegociação dessas dívidas, enfim, e pelo fato da gente ter um segundo programa de renegociação de dívidas, eu já andei lendo algumas análises sobre o quanto que isso pode gerar uma percepção até de um risco moral mesmo, do programa acabar enfraquecendo a cultura de adimplência no Brasil, porque quem não paga ganha desconto, quem faz um sacrifício para pagar todas as suas contas em dia, acaba tendo que pagar em mais caro do que aqueles que ficaram devendo. É um argumento realmente válido? Por exemplo, no caso do FIES, uma crítica era muito sensível quanto à questão do desconto no principal da dívida e não somente nos juros e multas, ou seja, quem fez o sacrifício para pagar tudo bonitinho do seu programa educacional, nessa hora está saindo em desvantagem. Você concorda comigo? Ou seja, até que ponto o programa resolve, no curto prazo, aqui um problema, mas não pode gerar um impacto maior nessa cultura de adimplência no Brasil? Totalmente, Débora, concordo com você. Sim, a gente está falando de um programa que tem incentivos complicados não só para a população, mas para o sistema financeiro também, né? A gente está falando de um sistema que é colocado agora, que eventualmente pode fazer com que o sistema financeiro fique mais leniente com empréstimos, sabendo que lá na frente o governo vai vir com um cenário de novo de desenrola 3.0, como a gente está vivendo agora, para tentar salvar essa população que se endividou. Então, o risco moral que já estava presente no 1.0, ele se consolidou agora com 2.0. E, eventualmente, a gente pensar à frente o cenário que a gente está vivendo de um endividamento crescente, a população entrando nesse processo que também aí tem uma relação com as bets, que é um dos vilões nesse sentido desse aumento do endividamento da população brasileira nos últimos 2, 3 anos, e que inclusive o governo colocou, né, como exigência de quem está entrando no programa não apostar no próximo ano em casas de apostas como essas. Você coloca um cenário de que, olha, claramente a gente está vivendo um programa que é um paliativo, tende a funcionar no curto prazo, ajudar aí ao longo dos próximos meses, mas da mesma forma que o primeiro, ele não dura. Daqui 18 meses, se for no mesmo tempo que durou o primeiro programa, a gente vai ver a população se endividar de novo, a inadimplência voltar a crescer. Então, a questão estrutural não está sendo resolvida e você está adicionando esses problemas a mais, né? Cada vez que você faz um programa como esse, você incentiva tanto a população quanto o sistema financeiro para eventualmente se endividar de uma forma mais perigosa, porque sabe que talvez lá na frente você vai ter um 3.0, um 4.0. Então, assim, de partida o programa já tinha um desenho complicado, né? Ele se consolida agora, ele fica maior, está mais amplo, com outros programas, entrou a classe média com mais intensidade. Então, é um sinal de preocupação a mais que a gente está vendo nesse programa nesse momento.
Perfeito, quero muito agradecer Sérgio Vale, que é o economista-chefe do MB Associados. Sempre bom bater esse papo contigo, poder te ouvir aqui, Sérgio. Uma ótima terça-feira para você, bom restinho de semana. Até uma próxima. Obrigado, Débora, para você também. Sempre um prazer falar com vocês. Até mais, meu querido. Obrigada.